se move uma montanha por um pálido pedido de alguém que não se ama. Todo o ouro está contigo, para isso há muita chama no coração do bandido. Mais uma vez o dia chega em minha vida, como uma chama na selva, o sol na cama da relva, minha boca e a tua boca e a lua vão deixando pela rua palavras e silêncios que jamais se encontrarão. Palavras e silêncios que jamais se encontrarão. Palavras. Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo para levar adiante esse nosso tradicional encontro semanal. Aqui ao meu lado, o Rivelino, Vitor Ernesto Birner, Celso Unzelt, os titulares do Cartão, que hoje vocês já viram, tem a prazerosa missão de falar sobre futebol e arte com o cantor e compositor que sempre lidou muito bem com o seu lado boleiro, Zé Cabaleira. Muito obrigado, Zeca. 2 anos sem vir aqui, a gente sentiu sua falta. Abriu com o Fagner, que é outro cara que também lida muito bem com o seu lado boleiro. Bonita a camisa do Mac, como sempre. Quando eu cheguei aqui, o Riva estava... O Riva e o nosso amigo ali zoando, que era a camisa do Fortaleza, mas é prima, né? É prima. Prima irmã. Maranhão Atlético Clube, o Maranhão único Atlético time Clube. tetracolor do Brasil. Tem as único, cores, eu pelo menos não lembro de outro. Azul, branco, vermelho e preto, as São cores, as cores do Estado, né? é. Do Estado do Maranhão. Cara, se o Celso não lembra... O Bode Gregório, tem um apelido Gregório, legal, Bode Maranhão, é o Gregório. Bode Gregório. Fagner, que muita gente sabe, não sei se todo mundo, que treinou com a seleção brasileira de 1982 e segundo... Treinou? Não, só um pouquinho. Treinou com a seleção de Wagner é meu 82. irmão, é meu irmão. Ele entrou em campo. Ele treinou e ele disse Jogar, pra gente não, que hein? em algum momento, ele falou pra nós aqui, O quê? que em algum momento ele acreditava que ele tinha condições de jogar no mesmo nível dos caras, jogar naquele time. Falou ou não falou? Isso eu Você tá acredito, Esse, isso não. eu acredito que ele falou. Falou, Ele falou, que mas que ele vai jogar nunca. Tem uma Ele história, faz gol de bico, tem só uma de chute história de bico. parecida envolvendo o Simonal em 70, né? Em 70 ele entrou na rodinha lá, naquela altitude, de repente ele saiu, quase que ele morre lá. Ele quis com a gente, né? Acompanhar o ritmo. Na rodinha é o seguinte, na rodinha perdeu, entra. Aí começamos. mas- E aí a gente, graças a Deus, não errava, né? E ele queria pegar a bola, não conseguia. De repente a coisa começou Tonteou. a girar. Caiu tonteou. duro ali. Bom, vou ajudar o Fagner aqui, porque crença cada um tem a sua. Se ele acreditava que dava pra jogar, dava pra Não, a gente jogar. estava falando aqui, já joguei pelada com ele. Fazer gol, ele sabe. É mesmo? Ele Sabe sabe. fazer gol. É mortinho, né? Que nem Romário. Fica paradinho lá, mas se a bola chega... Principal, só ele parceiro, faz. tudo brincadeira, um abraço pra você. O cara aí. jogar parado na frente. E você, Faz Zé? jogar Cabaleira? muito, E o teu estilo? Eu sou garçom. Garçom. Eu fico só servindo. Você. Meio como Rivelino. Tá certo. Um garçom e um mortinho dá jogo, né, cara? É, legal. Mas é que é o seguinte, a gente preparou um cardápio aí, vamos explorar também, apesar do seu Mac aí no peito e tudo, um pouco o seu lado santista também. A gente fez um cardápio aí mostrando um pouco das Opa. conquistas do Santos, mas a gente pode falar de outras coisas. A gente, na verdade, quando você passa por aqui, a gente aproveita para discutir conceito, a gente daqui a pouquinho vai falar do Neymar, claro. Futebol, eu gosto de qualquer assunto, tá bom. Vamos começar então falando do título paulista. A gente separou aí o último jogo, né? 2012 pode não ter sido um ano de sonho para os santistas, mas a conquista do tricampeonato estadual sempre merece uma citação, isso sem dizer que deixa no ar também a expectativa de um inédito tetra. A gente vai ilustrar o nosso papo aí com imagens do dia em que o Santos do Zé Cabaleiro garantiu esse triunfo com uma vitória sobre um valente Guarani, eu diria, hein? Morumbi, 4-2 pro Peixe, a gente vai ver esses gols. Tava lá. Então, você tem essa expectativa? Você acha que vem o quarto título seguido, você acha? Acho que seria bacana. Ou o ano de 2012 que acabou de acabar, judiou um pouco, você é um santista meio indignado. Eu acho que começou foi um golpe muito duro, aqueles 4-0 do Barcelona. Acho que aquilo durou, o efeito daquilo durou por mais tempo do que deveria, né? E toda essa festa em torno do Neymar também, que é um craque absoluto e tal, acho que acabou prejudicando o time também. Acho que agora vai ser um pouquinho diferente, vai ter que ser diferente. E esse amor pelo Santos começou quando, Zé? Cara, eu tinha dois irmãos, um era cruzeirense doente, o outro santista roxo, e também fluminense. Mas só que o santista foi esperto, acho que eu já contei essa história aqui, me deu um time de botão.
No tempo que vinha ainda a cara do jogador, o rosto do jogador, então Pelé, Du, Serras era o goleiro, um timaço. Não, time ruim. Hein? Time ruim? O que eu Ruim sofri, de ganhar, né? O que eu sofri Já não era. Ganhou um pouco dele, time. Ganhou um pouco dele. Era ruim de ganhar esse time. Não, era De ganhar dele. Era com Edu. Pegou Toninho Guerreiro. Toninho Guerreiro, Carlos Alberto. Carlos na Alberto, era direita. Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel e Rildo. Não era? Acho que isso. Clodoaldo. Clodoaldo. E Lima, às vezes jogava o Lima. Tinha Brecha. Albrecht um pouco mais na frente, Então, mas eu eu acho que é peguei. 73 por aí. Começou aí esse esse amor mais. Esse amor. Aí não parou mais. Ele tentou me fazer Fluminense, mas aí Pô, mas foi na Fluminense, época do pô. Zico, Adílio Andrade, aí não deu. Aí você já não jogava lá e não deu para ser Fluminense. Pô, mas eu tô te sentindo, pelo menos, um Santista assim, meio que conformado com o que tem vivido. Fazer o quê, né, Brasil? Não deu, né? Acho que pô, eu esperava pelo menos que a gente fosse para a Libertadores. Torci até a metade do campeonato assim para que a gente fosse para a Libertadores. Se a seleção não tivesse tirado o Neymar tantas também. partidas, ele fez 17 jogos dos 38 do Santos, Aí mesmo dá assim. pra brigar pela vaga, sim. E mesmo assim, Vitor, Zé, pô, saiu muitos jogadores. Saiu. O time foi Aí começou o desmontado. Ganso também, aqueles E não problemas, não repôs, queríamos assim. jogar muito. Saiu o Elano, saiu. Pode dizer, Danilo, saiu um monte de jogadores que fez falta. E você sabe, hoje em dia, mais do que nunca no futebol atual, você para repor peças, às vezes até de alto nível, você não consegue. Mas já que está fazendo o plano para 2013, como todo mundo, né? Essa altura da vida, eu acho que o plano principal é acabar com a Neymar dependência. É, É isso que montar eu um ia time falar. para o Neymar. Né? Já, acho que esgotou essa fórmula já, você não acha? Acho que sim, aconteceu. Eu discuto porque meu filho que está ali veio acompanhar o programa. Manu, Santista também? Parado, doente. Santista, é? Santista. Consegui, isso eu consegui. Já imaginou ter um filho corintiano em casa? Não ia dar. Com todo respeito, hein, velho? Mas e aí? Brincadeira. Eu comento, às vezes, ele fica pé da vida, porque o time, às vezes, jogou melhor em algumas situações quando o Neymar não jogou. O time, como engrenagem, com o conjunto. Jogou Como melhor. engrenagem é bonito, hein? Teve situações em que jogou melhor. Quando fica todo mundo naquela espera, e teve até uma bronca que ele deu no fim do ano, né? Aí, de que, pô, vocês ficam Vai dar uma esperando acordada demais em de todo mim. Ele mundo, estava né? também, talvez, exausto da responsabilidade, da pressão, e acabou dando um esporro, né? Mas eu acho que isso é desagradável, não dá certo quando o time fica muito dependente de um só jogador. E você vê, nós tivemos aqui no programa o presidente do Santos, até o final perguntou, olha, essa preocupação se você também não fortalecer esse time, tem jogadores para ajudar até o próprio Neymar, você vai perder o Neymar logo. O próprio futebol dele vai ser Lógico, vai ser e vai prejudicado. perder, porque chega uma hora, ele vai ficar, pô, só eu. Eu também, às vezes. E quando não joga, o que acontece? Ninguém joga mais? E eu estava falando com o presidente, existe essa preocupação com o presidente tentar fazer um time melhor para o 2013, realmente fazer boas contratações para ajudar o Neymar. E a gente mostrou o 4-2 com o Guarani, e lembrando também que o Neymar nessa partida fez os 2 gols, a gente viu ali, terminou o torneio como artilheiro com 20 gols. Eu lembrei agora, ouvindo a gente falar dessa coisa toda, puxei esse seu lado santista, mas tem se falado muito mal a respeito do astral do futebol, Zeca. Como é que tem sido sua relação com o futebol? O Rivelino cansa de dizer aqui que está chato, outras pessoas falam também, a mídia também, de uma maneira geral, a crônica esportiva também se mostra, às vezes, de saco cheio também. É amor e ódio, né? A relação, eu acho que de todo mundo aqui, gente que é apaixonado pelo futebol como uma coisa lúdica, divertida, quase arte, né? Então a gente fica meio desagradado Mas de você também ver. acha que o futebol anda chato, cara? Eu acho. Muito business, né? Muita grana, e isso naturalmente, quando entra muita grana, velho... Repúdio total ao futebol moderno. O lúdico Tamo vai nessa. completamente pro É saco. curioso como a gente fica ofendido quando mexem com o futebol, né? Porque o futebol, um amigo meu costuma dizer, o futebol é a terra do nunca dele. Quer dizer, a gente deixa mexer em tudo, deixa mexer no país, por exemplo. Você não vê ninguém indignado assim, com o governador, com o presidente, mas Na mexeu com moeda, o mexeram futebol, não sei a gente quantas fica, vezes. como? Não é possível. Não é em tom de crítica, comigo também é assim. Eu sou maltratado em algumas coisas no futebol, estádio de futebol. Se eu sou atendido num restaurante, como eu sou atendido no estádio, eu nunca mais volto.
Mas no Lá estádio... no estádio eu tô lá. Tô É na verdade, quarta, é domingo, o que eu verdade. posso fazer? É verdade, mais forte. É uma belíssima reflexão. Né? Eu sei que a gente vai cair nessa coisa, nessa comparação também de futebol-arte, que eu já cito aqui o Vitor Biner, um tanto... Futebol não é arte, futebol é competição. Tudo bem, a gente já fala Nem disso. um pouquinho. Ah, as duas coisas. Primeiro competição e pode ser arte também. A música também é competição. Música é só arte. Mas antes de entrar nessas searas, é que eu queria aproveitar e mostrar uma outra coisa. A gente guardou aí também, os Santistas, na verdade, não pode dizer que foi apenas o título paulista que o time ganhou e levou lá para o Memorial das Conquistas. Teve também a tal Recopa conquistada em cima da Universidade de Chile. E aí a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: a gente vê a importância de um time, o quanto ele te proporciona tirar um sarrinho com o rival. Eu acho que a Recopa é meio anestesiada nesse sentido. A gente vai ver aí também, o primeiro jogo foi 0-0, a gente vai ver os 2 gols da vitória santista depois no jogo. Tava lá também. Você tá em todas também, Zé Cato. E aí eu vejo que é uma coisa que, o nego comemora, mas não comemora muito. Não, mas Recopa e Sul-Americana então, mas é por causa consolação, né? Mas não é um reconhecimento que o Santista não tem. Não sei se você entendeu o que eu tô querendo chegar. A Sul-Americana é o quê? Consolação, prêmio de consolação, para quem perdeu a Libertadores. Eu Também a disputa sei, é muito não. Tem longe, gente- né? Muito longe. O Santos já estava com a cabeça em outra coisa. Quando o Santos momento. jogou a final, o Corinthians era o campeão da Libertadores. Então, Não, eu sei. água no isso chope não danada, dá. né? Mas Já era. a conversa Agora- que eu ia propor é a seguinte: se tem essa coisa apagada com relação à Recopa, porque ninguém reconhece. Principalmente nesse sentido que você vai jogar quando o outro título, o título da Sul-Americana, já tem um outro campeão outro conhecido. E entendeu? Vladir, Ou seja, os rivais não estão nem aí. Você E não a- consegue tirar sarro de Não, ninguém. e a pra colocar dentro do Sul-Americana título. e a Sul-Americana também é o seguinte, vai ganhar. E que não acontece nada também. É só a Não Sul-Americana. leva Porque pra nem lugar para nenhum. Libertadores direto entra mais. Não, né? Então não. Na verdade, a gente tem 2 campeonatos que eu acho que são realmente importantes. Libertadores e o Brasileirão. Até a dúvida. Copa do Brasil e a Sul-Americana, elas ganharam alguma importância porque elas passaram a dar vaga para a Libertadores. A Sul-Americana depois, a Copa aí do sim, Brasil né? antes. Mas se você olhar a Copa do Brasil ela não é nem o que deveria ser, porque para mim deveria ser um campeonato aí com uns 1000 times, até time De amador integração. disputando, com uma FA Cup, sabe? Um campeonato realmente democrático. Mas acho que ela pra tem uma todos os times. legitimidade que é bacana. Não, assim. perfeito. Mas ela poderia ser, tipo, poderia dar chance do time da 5ª divisão e no mata-mata. Pro O Maranhão Atlético Clube, o nosso Bode Gregório. Chegar numa fase importante e enfrentar os times grandes. E ao mesmo tempo ela é cheia de times de 2ª divisão, 3ª divisão, 4ª divisão e dá uma vaga para a Libertadores. Quer dizer, ela não é nem um campeonato de alto nível técnico e não é nem a Copa do Brasil democrática, como é a FA Cup, por exemplo. E por não incluir, eu Inglaterra. já ouvi o Zeca também citar essa coisa, que você tem uma certa mágoa também. Por exemplo, os times do Maranhão, o pessoal no final acaba vestindo a camisa dos outros times de fora e não veste mais, né? Ainda tem, o lugar onde mais tem flamenguista no mundo é no Maranhão. E vascaíno, Quando não? tem Flamengo e Vasco, a cidade para. Conta. Agora, com esse título do Sampaio na Série D, curiosamente, eu sei porque meus irmãos e primos lá frequentam o estádio e tal, a torcida voltou a prestigiar os times locais. E mesmo torcidas adversárias começaram a ir, porque era um título importante para o Estado, para o futebol do Estado. O Maranhão é celeiro, tem vários caras aí jogando no futebol nacional que saíram de lá. Mas o futebol local mesmo, não tem Nacional força. e internacional. Oliver Haá Oliver Haá. saíram. Oliver Haá. O O grande tive em ídolo 91 em Oliver São Haá. Luís. Eu tive em 91 fazendo um perfil do Oliver Haá. Né? E Que é o maior conheci- jogador do futebol belga, né? Exatamente. Conheci lá o campo do Maranhão, o Moto. Valério Infelizmente, Monteiro, o Moto Parque está Valério numa situação terrível agora. Né? O Kleber Pereira agora assumiu a presidência, com mais duas Então, pessoas. a chance de... Assumiu a presidência do Moto lá. Você tem essa preocupação, Riva, dos times maiores e dos grandes centros no final acabarem massacrando um pouco e apagando um pouco a relação que o torcedor tem com o time do... Antigamente o Campeonato Porque a Paulista. memória afetiva a gente carrega com a gente, Pelo né? menos- Como ele carrega pelo É, mar, que eu certo. carrego pela Portuguesinha Santista também, que era o estádio que eu frequentava quando era moleque. Que eu joguei muito contra a Portuguesa Santista, é esse problema. Antigamente o Campeonato Paulista. Aí a gente ia jogar em Araraquara, Ribeirão Preto, Campinas, São José, tudo lá. 90% a 80% o torcedor era local, porque o time tinha qualidade. Aí que é o grande problema. Porque os times eram fortes e o torcedor ia lá prestigiar o seu time. Hoje, o Corinthians vai jogar em Araraquara, 90% é corintiano. É, Acabou, porque a Ferroviária acabou. Mas esses times do interior estão acabando. Então é a mesma coisa, não adianta o Maranhão, é a mesma coisa que nós estávamos conversando. Manaus, belo estádio, vão fazer uma arena fantástica. Não tem um time para disputar ou para chegar. Aí é um elefante branco. Até eu fiz uma entrevista na rádio e falei, lógico, se vocês não conscientizar,
fazer um trabalho, tentar levar para B, C, ou C, D, A, esse lado. Em Belém tinha, mas eles preferiram o Maranhão, o Amazonas. Mas é o que eu estou falando, então vai. Concordo, mas aí o que é que vai acontecer? É uma loucura mesmo isso que o Rei vai estar falando. Então, de repente, se você não tiver qualidade, eu não vou torcer pro Sampaio. Vai me desculpar o Sampaio, mas eu vou torcer pro Flamengo, Fluminense, natural. ou pro Corinthians. Se quer um pouco aquela possibilidade de triunfar. Eu acho, por exemplo, o Vladir Lemos tem culpa nisso. É? O Vladir Lemos tem culpa nisso. Eu não Por devo quê? ser o único culpado, mas... Não é o único, tem um monte. Vamos Você, ouvir. o Juca Kifuri, eu posso falar mais um monte dos... Por que não se manteve fiel à Não, ao morrinha? contrário, porque eles vendem que o único futebol que vale a pena é o futebol tecnicamente de alto nível. E o futebol não é isso. O futebol não é isso. O Maranhão, por exemplo, ele precisa ter rivalidade com os times da região. E essa rivalidade tem que bastar para o torcedor, porque ele gosta de futebol. Eu não tenho medo de falar, eu gosto de futebol de várzea, futebol ruim, gosto de futebol médio, gosto de futebol bom, adoro futebol arte. Futebol é muito mais... Eu gosto de do que todos esses aí, menos do ruim. Não, você não assiste, você não prestigia. Até o ruim é bom, né? Então aqui eles ficam dizendo, por exemplo, não, o Campeonato Ruim é ruim, Paulista, né, Zé o Campeonato Eu- Paulista não pode acabar, Eu porque vai entendo o matar que você quer dizer no sentido da alma do torcedor. Tem um filme muito bom chamado Whisky, que mostra um torcedor uruguaio de um time, acho que de terceira divisão lá do genial, Uruguai. genial, E o homem é um ranzinza que tem uma loja. A vida dele é abrir e fechar a porta da loja, isso se repete muito no filme. Mas tem uma cena dele tomando chuva, xingando o time num estádio vazio. Ele e um outro cara, e o jogo acaba, ele fala pro cara, mais um ano na terceira, na quarta. Aquilo é o espírito do que Sim. você está falando. Não, porque aqui depois chega o dirigente e fala assim, não, se acabarmos o Campeonato Paulista, se os times grandes não disputarem, vai acabar o futebol no interior. Mentira! O rival da América de Rio Preto, da América São José do Rio Preto, tem que ser o Rio Preto, tem que ser o time de Jales, tem que ser o Marília. E essa rivalidade, como tem na Argentina, e mantém o futebol de lá vivo, como tem na Inglaterra, como tem na Alemanha, na Itália, mantém o futebol Eu vivo. concordo com você desde que amanhã você tenha esses outros times, a rivalidade, porque estão acabando. Competitivos, né? Lógico. Você vê Guarani, Comercial e Botafogo, o que aconteceu? Não, é impressionante. Não, Impressionante. isso que eu estou falando. Impressionante. O que está acontecendo em Campinas agora, o Guarani foi para onde? C. Estamos falando de Isso que eu cidades tô- e porque regiões é riquíssimas, diferente né? antigamente. Antigamente existia essa rivalidade que era bonita, porque os dois times eram fortes, o torcedor ia para brigar. Mas isso é uma outra coisa, Riva. Só tem- eu acho que eu já só vem vou fazer uma colocação se você me prometer que a gente não vai cair naquela infame discussão de se a gente deve ter ou não ter dúvida. torneio estadual. Se você me Perfeito. prometer que você faz isso, eu posso falar que eu estou Se fazendo não uma tiver colocação. torneio estadual, o que vai ser do Não, futebol tem que do ter o torneio Maranhão? estadual. Não, aí que Tem tá. ter Eu o também torneio acho. do Piauí, Era do justamente a Pará, colocação sem que eu ia dúvida. fazer, Zé, que eu acho o seguinte. Defender extinção de estadual, eu acho um desrespeito Mas com a eu memória acho- do futebol, mas eu cara. sou Cara, totalmente- É tipo assim, Claro, o futebol nossa tá bom, então você formação é o extingue o estadual. campeonato. Você Concorda? está Claro. colocando palavras na minha boca. Eu não tô colocando. Eu não sou. Eu acho que E vamos estadual mudar de tem que assunto. Se você me existir. prometeu que a gente não ia cair Eu nesse acho que estadual troço. tem que existir. Só que aí tem que ser diferente. Eu não acho que o time grande, por Como? exemplo, tem Por que ter uma exemplo? pré-temporada de 20 dias Não, e há não poder fazer estaduais uma e excursão, estaduais. e não poder fazer os amistosos interessantes, e não poder se preparar direito para a temporada toda. Por quê? A Federação Paulista, por exemplo, quer manter o poder de quem está lá e na hora da votação tem 16 times pequenos mas posso da falar primeira uma divisão coisa? Posso falar contra uma 4 coisa? grandes, 15 pequenos contra 4 grandes e eles vão eleger o presidente. Deixa eu só fazer uma é político, não é esportivo. deixa eu só fazer uma observação. Concordo com tudo que você disse, mas você está olhando aí só a maioria, não está olhando a minoria. A gente está aqui à beira do novo campeonato estadual, de vários novos campeonatos estaduais. A maioria pode não se divertir, mas tem uma minoria, cara, que continua com a mesma paixão, gostando do torcedor do interior, vai Eu comprar acho sua que todo pipoca mundo se diverte. e vai lá. Eu acho que todo mundo se Ô, diverte, Vitor, só você que se viu? diverte menos do que com os outros Eu campeonatos. estava conversando com o Jorginho, que esteve conosco, e falando o Campeonato Baiano praticamente está acabando. Você viu como é? O Bahia só entra nas finais. Porque eles jogam esse campeonato A Copa Nordeste. Campeonato Nordeste. Que é mais A rentável. Copa- Talvez seja uma solução para o Mas Nordeste. o que eu estou falando, não, eu acho pros que grandes do acho- Nordeste. Porque o que vai acontecer? Porque o baiano, quem que tem que vai disputar o Campeonato Baiano? Aí que eu digo, quando existir a rivalidade, se o Ipiranga fosse forte, se o não sei quem lá fosse... Juazeiro. Aí eu concordo Mas a com federação você. Mas estadual, não existe. se a federação Está estadual, morrendo, infelizmente está morrendo. se a Vitor. federação estadual não fomentar isso, não bancar isso, não investir nos times, em estrutura, O Bahia já ela arrumou outro simplesmente caminho. não tem o porquê de existir, a não ser para manutenção E do poder. quando alguém por isso. defende que os estaduais têm que acabar, está ajudando nas Eu não acho tarefas que da tem que acabar. federação. É isso que eu Mas, sou. não acho que tem que acabar. Você nós vê o não íamos Ó, cair nessa discussão. Ô Zé Carlos, é o seguinte, a gente tem que fazer o primeiro intervalo, um pouquinho de música. Eu prometo também que na volta a gente vai falar de futebol e arte, não é de futebol arte. Certo, Vitor? Não, tem que falar futebol arte. Futebol e arte a gente vai falar. O que você vai O tocar? Rivelino presente aqui tem que falar de futebol, arte. O que vai tocar, Zé Vou Carlos? tocar uma música do disco novo que se chama Calma Aí Coração, que é uma parceria minha com o Wildon.
que é um outro boleiro também, que joga Isso bola aí pra serve para caramba. o Vitor. Calma, coração. Calma aí, Isso. coração. De todos nós para Vitor Birner, calma, coração. Bom, iremos para o nosso primeiro intervalo com o Zé Cabaleiro. Por favor, Zeca. Eu já falei tantas vezes e você nada de me ouvir. Vão-se os dias, anos e meses e tudo que você sabe fazer é sentir. Quantas canções falam de você, tantas paixões sem você não são. Não pare nunca pra eu não morrer, nem vou então mais além do chão. Me deixa em paz, ó meu coração, chega. O que liberta é também prisão, me deixa assim só e salvo e são. Quem tá aqui?